Abre sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu estou aprendendo com esses estudos, tá? E vejo que é importante para a igreja. Versículos 2 e 3, vamos ler juntos? Vocês estão muito fraquinhos, hein? Vamos lá. Honra a teu pai e, tá vendo esse e? Não pula, hein? Não é só papai, não. E a tua mãe, papai e mamãe. Vamos ler a Bíblia aí corretamente, tá bom? Aí está entre parênteses aí, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos ver por que está aí falando sobre isso, tá? Aí fala-se, vírgula, para que, sublinha, para que, finalidade. Tudo Deus tem um propósito, meus irmãos. Não brinque com a palavra de Deus. Leve a sério quando Deus está falando com você. Ele fala com propósito. Para que te vá bem, seja abençoado. Sabia? É a mesma ideia. A bênção é ir bem. Está vendo? Está vendo? E sejas de longa vida sobre a terra. Tudo bem? Marinho, leia mais uma vez bem alto. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Amém. Esta promessa está baseada onde? Ah, te peguei. Lá no Velho Testamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. Está lá no rol, na lista dos 10 mandamentos. Eita, sabia disso, Alessandro? 10 mandamentos. Paulo Ricardo. Não entendi. Ah, que dá, maravilha. Maravilha. Quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo, Ele chamou Moisés para o monte. E quando ele desceu, houve um nevoeiro, um fumaceiro. O povo não podia se aproximar, senão morria. Só Moisés. Só Moisés. Todo aquele cenário era de tremer. Era coisa séria. Quando nós estamos lendo aqui, tudo bem vocês dois aí? Escuta, tá? Presta atenção aqui. Quando Deus deu esse mandamento, levou lá em Efésios 2, 6, 2 e 3, vem de um momento solene, de um momento sério. Lá no começo, quando Paulo está citando lá, nós, igreja, muitas vezes não estamos lendo, por isso nós estamos compartilhando isso hoje. Mas Paulo sabia como foi o cenário em que Deus deu esse mandamento aos filhos. Era de tremer na base. A presença de Deus era medonha. Os 10 mandamentos foram escritos como? Não entendi. Onde está escrito isso? Mostra para mim. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Vamos ver? E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do tabernáculo, tábuas de pedra
escritas pelo dedo de Deus. Tá certo? Ah, sim. Eu falei tabernáculo, né? Tá certo. Tábuas de vidro. De pedra. Tá certo? Escritas pela caneta de Deus. A dedo de Deus. Aqui não escapa nada. Aqui tem que ser na linha. Tá bom? Gosto muito disso. Quando eu vejo que foi escrito desta maneira, nessa atmosfera, nesse clima, eu vejo que o mandamento que Deus dá aos filhos é sério. Não é brincadeira. Filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Quem falou? Deus. Deus brinca? Os filhos têm que saber que é coisa séria. Amém? Deus sempre desejou, Lércio, que o povo dele fosse diferente daqueles povos lá de Canaã. Havia 7 povos lá, todos terríveis, idólatras, cheios de pecados. O cálice da ira de Deus encheu. Por isso que Deus tirou aquele povo do meio do povo de Israel. O juízo de Deus veio porque aquele povo era um povo idólatra, muito mal, muito mal. Sacrificava os próprios filhos para o diabo, sabe? Deus não queria que o povo dele fosse como aqueles povos. E quando ele deu os 10 mandamentos, era para que o povo não se afastasse tanto de uma vida correta, boa, temente. Por isso que Deus deu aqueles 10 mandamentos, para servir de um referencial de como eles deveriam ser como povo de Deus. Moisés veio descendo com as 2 tábuas da lei, mas Deus começou a falar com ele: desce, coisa lá embaixo está feia. E o que ele encontrou lá embaixo? O povo dançando e adorando um bezerro de ouro. Idolatria. Moisés, que temia e amava a Deus, ao ver o seu próprio povo adorando um bezerrinho de ouro, ele ficou irado e ele jogou as pedras da lei que quebraram. Sim? Sim. Intercedeu pelo povo. Deus queria acabar com aquele povo e fazer de Moisés um novo povo melhor ainda. Moisés falou: não. O que os povos vão falar? Que Deus não conseguiu levar esse povo para dentro? Não. Por causa do teu nome, não, Senhor. Deus não viu Moisés. Moisés era um intercessor de um povo idólatra. Eu fico impressionado. Mas mais impressionado que Moisés, eu fico impressionado com Deus, porque pouco tempo depois, Deus deu outra vez os 10 mandamentos. Outra vez. E nisso eu vejo algumas coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus, porque aquele povo merecia ser esmagado. Mas Deus deu outra vez, porque Ele é Deus de muitas misericórdias. Sim? E porque Ele sabia que aquilo era importante para o seu povo, um escrito para o povo não se esquecer dos mandamentos. Então, quando eu leio Efésios 6, 2 e 3, Priscila, eu vejo que Deus não quer que os filhos esqueçam de honrar papai e mamãe. Dá para entender? Sim? Um desses mandamentos é para os filhos. E como vimos no estudo passado, Marcos, não tem idade. É filiação, pai e filho, pais e filhos. Os filhos têm que honrar os pais, não importa a idade que eles tenham. Se são filhos, honrem. É isso que a Bíblia ensina.
O apóstolo Paulo, quando escreveu Efésios 6, esse mandamento, ele realmente lembrou de Êxodo 20:12 que acabou de ler. E eu gosto. Lá fala que tem uma promessa para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Por isso que lá em Efésios 6, Laísa, tem um entre parênteses falando que é a primeira promessa. É a promessa ali, está escrito. Nós lemos Efésios 6, 2 e 3. Certo? Promessa. Tá? E ali, ao longo dos meus anos, eu vejo que a Bíblia tem razão. Sabe por quê? Porque eu vi muitos jovens, filhos, ingratos, rebeldes e irreverentes morrendo cedo. Não prolongaram os dias ainda, porque não honraram os pais. Cada vez mais, jovens no nosso país são assassinados. A Bíblia funciona, Laércio. Quem não honra pai e mãe, morre cedo. Mas quem honra, Deus prolonga seus dias. E as coisas vão bem. A igreja precisa prestar muita atenção nos mandamentos do Senhor. O que nós estamos falando nesses dias para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho, é mandamento. Não é um estudo bíblico qualquer. Tem texto. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Nós estamos falando de mandamentos. Falando da palavra de Deus. De tudo o que se tem ouvido, a suma, a conclusão, o resumo é: o quê? Teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Acharam? Não acharam? Está devagar, hein? Eclesiastes 12, 13. Essa igreja, todo mundo tem que ler a Bíblia todos os dias. Tem que manejar bem a palavra da verdade. É mandamento. Devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando o apóstolo ensina a igreja em Efésios 6, também não só em Êxodo 20:12, Maísa, mas tem uma outra passagem que ele se baseia falando da promessa. Qual é essa passagem, Maísa? Te pago um jantar. Curto e grosso. Não. Deuteronômio 4:40. Abraão. Deuteronômio 4:40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que faz lembrar a Escritura, escreveu para a igreja de Éfeso, baseado aqui nessas passagens. Está vendo? Legal, né? Não saiu do homem, saiu do próprio Deus, da própria palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quero dizer para os filhos que a obediência leva à bênção e à vida longa. Em Lucas 15 tem uma parábola dele. Qual a parábola que é famosa em Lucas 15? A parábola do filho pródigo, certo? Aquele filho obedeceu ou desobedeceu ao seu pai? Não, desobedeceu. Por quê? Porque ele não recebeu nenhuma ordem. Certo? Mas aquele filho não cumpriu o mandamento de honrar. Ele desonrou seu pai, virou as costas, abandonou, desprezou, porque o pai estava vivo.
Ele considerou um pai morto para pegar a herança dele. Aquilo era uma afronta, um tapa na cara. Aquele filho desonrou descaradamente seu pai. Entende? Mas ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele voltou para Deus, voltou para o pai e falou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeiro contra o céu. Por quê? Porque desonrar os pais, primeiramente, é um pecado contra Deus. Porque o mandamento vem de Deus. Será que os filhos são conscientes disso? É importante estudar a Bíblia para que caia essa consciência no coração dos filhos. O filho que desonra e desobedece a Deus, aos pais, primeiramente está desonrando e desobedecendo a Deus. Dá para entender isso? Sim? Sim. Está claro? Está claro? Né? Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Como você descreve os pais, papai e mamãe? Como? Para honrar papai e mamãe, mas como eles são? Bonzinhos? O que mais? Cheirosinhos? Bonitinhos? Riquinhos? Cheirosinhos? Não. Não? Não. Está escrito aí na sua Bíblia? Na minha não está. Deus não falou isso. Honrar os pais só bonzinhos é fácil. Mas os pais envelhecendo podem se tornar doentes, dementes, cadeirantes, cegos, pobres, chatos, teimosos e um monte de outras coisas mais. Mas são pais? Não. Merecem honra? Se faz bêbado? Bêbados, brutos. Já pensou? É isso que a Bíblia fala para você, como filho, fazer. Não importa como é seu pai ou a sua mãe. Precisa obedecer e honrar. Dá para entender? Está dando para ampliar cada vez mais? Beleza? Vamos continuar? Mas eu continuo afirmando que Cristo é a graça dos filhos obedecerem e honrarem seus pais. Que a cruz é preciosa para a vida dos filhos, porque pela cruz Cristo vai amar, obedecer e honrar os seus pais por seu intermédio. Porque muitas vezes nós não temos condições. É por isso que Deus deu o seu Filho para nós. Não só em relação aos pais, mas ao casamento, ao patrão e a tantas outras coisas mais. Nós só vamos cumprir os mandamentos quando Cristo passar a viver em nós. Por isso a mensagem da cruz é importante para os filhos. Eu queria que os jovens, as crianças, os adolescentes do mundo inteiro pudessem ouvir a mensagem da cruz. Amém. E ajudar. E ajudar. A vida de Cristo em nós é a graça de Deus para que nós cumpramos seus mandamentos. O mandamento de Deus para os filhos é tão importante, Márcia, que Deus repete isso. Olha lá. É Deuteronômio 5,16. Os mandamentos são importantes. Deus usa Moisés para repetir outra vez ao povo de Israel: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Aí fala outra vez: para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, os mandamentos é para a nossa bênção, é para o nosso bem. Maravilhoso, que Deus maravilhoso nós temos.
Ele é muito bondoso. Ele faz tudo por nosso bem. Os filhos precisam entender que o mandamento que Deus dá para eles de honrar e obedecer aos pais é uma bênção para os filhos, não para os pais. É para os filhos. Para eles irem bem. Para eles viverem. É bênção para os filhos. Será que os filhos, no geral, diante de um mandamento de Deus, têm essa noção? Muitos não têm nela. Se eles soubessem que é para a bênção deles, irmão Evangelho, seria outra coisa, né? Deus dá ordens para o bem dos filhos. Olha, amigo meu, Deuteronômio 5:29, o coração de Deus. Mire, Deus é maravilhoso, nosso Pai. Olha como Ele tem um coração. Ele fala assim: quem dera que eles tivessem tal coração temente e obediente, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Parece que Deus está torcendo para que o seu povo obedeça e guarde os seus mandamentos, para que Ele tenha a alegria de abençoar. Vai vir! Ei, Deus maravilhoso nosso! Não é verdade? O Espírito do Senhor estava sobre Moisés. No versículo 33 desse mesmo capítulo, olha o que Deus fala através de Moisés: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor nosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis possuído. Está vendo? Tudo ligado a Efésios 6, 2 e 3. O apóstolo Pedro conhecia esse Deus. Deus usou este homem, maravilhoso. Então a promessa é que tenhamos vida longa e tudo vá bem, sejamos abençoados. Não vamos ler, mas Deuteronômio 6, versículo 3, versículo 18, versículo 24, vocês vão encontrar essa mesma promessa de bênção e de vida longa. Tá bom? Ok? Eu não tenho dúvidas que obedecer à palavra do Senhor será uma bênção para nós, para nossos filhos, de geração em geração. Vamos ler Deuteronômio 12, 28. Deuteronômio 12, 28. Guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno, vírgula, para que bem te suceda a ti e a seus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Está vendo o coração de Deus, nosso Pai? Que seus filhos sejam abençoados de geração em geração para sempre. Essa é a minha oração para com a minha casa e para com essa igreja. Tá bom? Não esqueçamos que é muito sério o mandamento de Deus. Tem essas bênçãos, Abitão. Se nós souber, e o contrário, parou para pensar nisso? Bem? E o contrário? O bicho pega. Pensou? A seriedade diante da palavra de Deus, irmão? E olha, para os filhos e para sempre. Pensou? Um efeito contrário da bênção? E sabe que tem famílias amaldiçoadas, sabia? Cada dia mais. Cada dia mais, de geração em geração, eu vejo uma das coisas que apertam meu coração no nosso Brasil é que há muita idolatria e muita maldição nas nossas famílias brasileiras. O povo brasileiro precisa temer e guardar os mandamentos.
Ao invés de bênção, vem a Deuteronômio 27:16. Se obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, virá bênção. Mas se não honrar, vamos lá? Maldito, maldição, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Contrário, não é não? Maldito, maldição, quem despreza pai e mãe. Você acha que tem filhos que estão na maldição? Sim. Misericórdia. Eu mandei família. Muitas pessoas, muitas famílias viveram e morreram debaixo da maldição, porque não ouviram, não conheceram e não praticaram esta palavra que vocês estão ouvindo nesta noite. Você acha, Marcos, que jovens por aí estão ouvindo isso? Por isso que eu falo que não é pouca coisa você sair da tua casa numa noite fria e chuvosa e vir aqui. Não é pouca coisa. Você volte louvando e agradecendo a Deus, porque Deus está te dando essa graça. Vamos levar a sério. Deuteronômio 26:16. Vamos lá? Hoje, o Senhor, teu Deus, te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Filhos, obedeçam e honrem a seus pais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar.